Hoje nós vamos ver um anime que se chama Fora de Órbita. E tudo acontece no ano de 2045, quando a inteligência artificial está avançada e as viagens espaciais são acessíveis a todos. E depois de um desses passeios, crianças nascidas na Terra e na Lua ficam à deriva quando acontece um acidente na estação espacial que elas estavam. Esse vídeo tem spoilers, então cuidado. A história de hoje começa com um garoto que se chama Toya. Ele estava sonhando e já estava na estação espacial e estava reclamando bastante da gravidade porque aparentemente ele não gosta muito disso. E nós vemos que o seu celular era na mão dele e ele estava desligando um limitador de inteligência que tinha no robô que parecia ser uma Alexa da vida. Ele estava ali com algo que parece ser um alienígena, que avisa que o seu tio iria ficar bravo se ele tirasse esse limitador do robozinho dele. E ele estava bem feliz por ter conseguido invadir o mecanismo de auto-reflexo do robô. Mas para avançar ainda mais, era necessário tirar o limitador nível C. E o robozinho não parecia estar muito bem, porque ele fica piscando o seu LED. Então a cena corta para outras 3 crianças, que era a Mina, que é praticamente uma youtuber e streamer, que estava mostrando tudo para os seus seguidores. Ali também tinha o Hiroshi, que é o irmão mais novo da Mina, e o Taio. Ninguém por enquanto sabe o que ele faz. O Hiroshi estava apertado e a inteligência artificial disse que ele poderia usar o banheiro ali mesmo, até porque os trajes eram equipados com fraldas para isso, ele poderia fazer xixi ali. A Mina fica com nojo e vergonha enquanto ele faz isso durante a live dela. Eles estavam encalhados com toda aquela vista, e o Toya, por outro lado, diz que estava atrasado para uma coisa, e a NASA ficaria bolada da vida com ele, principalmente se ele se atrasar. Então ele montou em um carrinho junto com o Dak, que é o robozinho dele, e eles foram até a academia. E chegando lá, a NASA, que é essa menina, fala que ele não poderia hackear os equipamentos para fingir que estava se exercitando, mas ele diz que não precisava de fisioterapia porque ele não estava machucado e ele nasceu na Lua, então ele era acostumado com tudo isso, ele não precisava de fisioterapia, de exercícios, aquele era o ambiente dele. Então a NASA levou ele até a enfermaria para ver como que ele estava, e ele recebeu um remédio para enjoo gravitacional e ele saiu dali. O Deca, por outro lado, estava demonstrando alguns erros e não estava muito bacana. Dava pra ver que ele estava com alguns problemas e poderia ser muito sério. Tava tudo muito zoado e ele não sabia o que estava acontecendo, nem entendia na real. Já os passageiros da Terra, que eram as crianças, estavam muito felizes porque tudo aquilo estava sendo pago pela empresa Deagle. E eles estavam falando sobre os seguidores porque a Mia tinha 100 mil. Mas o irmão dela diz que, comparado ao Toya, ela não tinha nada, já que ele tem 100 milhões de seguidores por ser a última criança que nasceu fora da Terra. E os erros que estavam acontecendo com o Deca não pararam por aí, e os astronautas que comandavam toda a estação acabaram reparando nisso e começaram a agir. Eles queriam saber o que estava acontecendo, mas eles não tinham uma luz sobre um objeto voador que estava passando por perto da estação. Eles não sabiam o que era aquilo e a ONU não falava para eles. Mas depois de um tempo, eles receberam respostas das Nações Unidas e quando eles descobriram, aquilo era um objeto voador militar. Os painéis se apagaram na frente deles e logo toda a estação em si parou de funcionar. E eles ficam tentando resolver essa situação que era muito complicada. Os passageiros ficaram sem internet e a inteligência artificial principal da estação também parou de funcionar. O nome dela era 12 e os astronautas não sabiam muito bem o que fazer sem ela. Eles estavam tentando resolver essa situação porque tudo estava apagado, então eles tiveram que usar a cabeça aqui. E pro azar deles, detritos no espaço foram identificados e eles estavam correndo perigo aqui. As crianças ainda estavam lá teorizando sobre tudo o que estava acontecendo. E a Mina, como boa youtuber e streamer, notou que essa era uma chance de viralizar e começou a gravar tudo o que estava acontecendo, mesmo sem saber o que de fato estava acontecendo. Ela só falou: eu vou gravar aqui porque talvez possa acontecer alguma coisa e pronto. Vai que dê certo. E os astronautas conseguiram mudar a rota dos detritos que estavam indo na direção deles. E tudo voltou a funcionar por enquanto. A ONU, por outro lado, não disse nada sobre o que estava acontecendo. E o Toya então precisou ir conversar com as crianças que tinham chegado da Terra, porque ele precisava fazer um discurso para eles e tudo mais. Um monte de frescura que ele mesmo não gostava. E ele não estava feliz nem um pouco com isso. Então fez tudo de qualquer jeito e ignora os 3.
até porque ele não tem interesse nenhum em ser amigo deles. E até mesmo queria que eles voltassem pra Terra e ficassem pra lá. Ele não gosta do pessoal da Terra. E quando o Toya terminou o seu papo com a galera, ele tava indo embora, mas o Taiyo engasgou com o Toya, falando que o robô dele não tava com limitador de inteligência. E ele colocou o robô dele para atacar o do Toya, e ele só queria ir embora dali, mas o Taiyo continua atrás dele e meio que rolou uma briga de Pokémon, só que de robô. O Taiyo estava fazendo isso porque ele aparentemente trabalhava para a ONU, e na tentativa de escapar, o Toya pulou em um buraco muito grande que ele conhecia muito bem, mas o Taiyo inventou de ir atrás dele e ele não conhecia. Então a NASA e as outras duas crianças foram atrás deles por um elevador que tinha ali. Mas nesse momento da briga, a gravidade que estava ali simplesmente parou e eles poderiam cair, mas o Toya conseguiu se segurar e também segurou o Taiyo. E isso estava acontecendo porque outro objeto estava vindo na direção deles. Era um cometa e vai dar de frente com eles. Estava rolando um anúncio na estação falando para eles ficarem nos seus assentos, porque poderia ser muito perigoso, e as divisórias começaram a se fechar. Então, eles precisam se preparar para a onda de choque que vai chegar depois do impacto. Com isso, os dois acabaram caindo naquele buraco insano, e o primeiro episódio foi finalizado sem grandes informações sobre o que de fato estava acontecendo na estação e por que o cometa de fato atingiu eles, se aquele era um cometa que era guiado pela ONU para eles poderem estudar tudo. A história desse anime é bem interessante, porque se trata de um tema que eu gosto bastante, e a nota dele no MyAnimeList é um 7.3. Recomendo demais para quem nunca viu. E ele ainda tem na Netflix para ajudar caso vocês queiram assistir. Muito obrigado por verem o vídeo até aqui, e até a próxima!